Oi, pessoal! Esse aqui é meu primeiro vídeo aqui pro canal, né? Que eu acabei de criar, inclusive. E eu vou ensinar a pintar, ensinar a pintar o que eu sei de aquarela, né? Aqui tá o meu esboço. Ó, esse aqui é uma encomenda que eu recebi de um casal, bem bonita, né? Aqui tá a minha paletinha de aquarela que eu geralmente uso. Ainda tá faltando mais 2 aquarelas que eu vou ali buscar. E eu uso uma conchinha pra guardar uma aquarela aqui dentro, né? Que é uma aquarela em bastão. E aí, quando eu fui abrir ela, acabou que caiu muita tinta. Então, eu usei ela como um armazenador de tinta. Enfim. E eu vou usar também essa aquarela aqui, que é a aquarela Oxide Red. Eu não sei falar direito, tá? Que é tipo um burnt sienna, só que é um burnt sienna mais forte, tá? É tipo essa cor aqui, burnt sienna, que tem na minha paleta também, só que eu não gosto tanto dela. Então, pessoal, essa daqui é uma encomenda que eu recebi. E, geralmente, eu sempre começo pela pele, porque eu sinto que é muito mais fácil você consertar o desenho quando você começa pela pele. Lembrando que eu deixo algumas partes do meu desenho sem pintar. Então, eu sempre começo pintando por onde eu sombreei e colocando um pouco de amarelo nos pontos mais iluminados do desenho. Pessoal, eu vou pegar minha paletinha aqui e vou fazer uma misturinha com o meu Indian Yellow. Lembrando que eu gosto de cores bem transparentes, então eu sempre vejo se meu pigmento é transparente ou não. E aí eu vou pegar um pouco do meu Indian Yellow, que é o amarelo mais transparente que você tiver na sua paleta, e faço uma misturinha ali. Eu sempre gosto de colocar ele em 3 partes da minha paleta, porque eu vou fazer 3 tons de mistura diferente. E depois eu vou ali pro meu magenta, que eu não vou saber falar o nome, mas eu acho que é Quina Doce Rose. E aí eu coloco um pouco de magenta, depois um pouco menos, e vou fazendo essa misturinha com o amarelo até criar uma cor meio alaranjada, meio avermelhada. E enfim, lembrando que eu sempre gosto de cores transparentes, porque eu sinto que não vai criar aquele efeito granulado, sabe, no meu papel. Vai ficar algo bem transparente e bem suave. Agora vamos para a aplicação. Então, eu sempre coloco o amarelo nos pontos mais iluminados. Nos pontos que são mais escuros, como pontos mais sombreados, eu coloco um pouco da mistura com magenta. Nesse caso, eu tô indo com amarelo puro, sem fazer mistura. E aí, como nessa parte do braço dele é um pouco mais sombreado, eu já faço a misturinha do amarelo com o magenta. Pessoal, não tem muito segredo, é sempre fazendo essa mistura de cores, aplicando camada em camada, e aí eu vou desenhando, né? Meio que eu vou tentando fazer o formato das sombras, onde tem sombreado eu coloco a mistura do amarelo com magenta, e onde tem os pontos iluminados eu coloco só o amarelo. Lembrando que, tipo, esses pontos iluminados é de acordo com a foto, e às vezes alguns eu invento também. Então, assim, o ideal é que você sempre pegue alguma referência bem sombreada, com bastante sombra e bastante iluminação, que é pra você aprender a fazer esse jogo de luz. Como a luz estava batendo aí nessa parte de trás, né, do braço dele, eu deixei um pouco mais amarelada. E ali pro cotovelo, a gente pode ver que já não tá tão amarelada assim. E aí eu vou só escurecendo, colocando um pouco mais de pigmento nos cantos onde é mais escuro e deixando menos pigmentado nos cantos onde tem mais iluminação. Pessoal, eu acho uma dificuldade gravar e falar ao mesmo tempo, por isso que eu prefiro 1000 vezes falar por cima do áudio, né? E aí eu vou fazendo as misturinhas, né? Coloco mais um pouco de magenta e um pouco mais de amarelo, e vocês já podem ver como a cor vai ficando um pouco mais alaranjada, mais avermelhada. E eu vou chegar num tom bem avermelhadinho aí, mais ou menos isso. Porque esse é o tom que eu vou colocar nas sombras. Lembrando que depois eu vou colocar um pouco de Burnt Sienna também, que ele serve para escurecer um pouco mais. E eu acho linda essa minha cor Burnt Sienna que eu tenho, que no caso é o Oxide Red, né? Não é o Burnt Sienna. Inclusive, uma cor que pode substituir o Burnt Sienna, que é o que eu tanto tô falando aqui, é o marronzinho. É um marrom que ele é um pouco puxado pro laranja, que você pode fazer usando o magenta com um pouco de amarelo e um pouco de laranja. Eu acho que cria um burnt sienna aí, tá? Pessoal, na hora de pintar o rosto, a gente tem que ter um pouco de cuidado.
Nessa parte onde eu tô passando o amarelo é um ponto de iluminação. E eu passo só o amarelo puro nesses pontos de iluminação. Porque eu não quero que fique aquela cor muito pigmentada, né? Eu quero fazer aquele jogo de luz e tudo mais. E assim, nessa parte onde eu coloco um pouco de rosa, é onde a pele dele tá um pouco menos iluminada. E eu aconselho vocês a passarem também esse tom de pele no cabelo, porque quando a gente for fazer, né, os fios de cabelo, vai ter pele embaixo do cabelo, então você pode pintar que vai ficar até menos estranho do que quando você for pintar só as cores do cabelo. Mas enfim, eu passei esse tom meio rosado, bem clarinho no rosto, que é pra eu ter primeiro uma base, né, pra depois colocar os outros tons. Mas eu gosto de deixar ele bem clarinho. E eu passei no cabelo todo porque sim. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande por se tratar do meu primeiro vídeo, mas como eu não sei gravar, nunca fiz isso na minha vida, eu acho que eu não vou acelerar nada não, que é pra vocês conseguirem acompanhar bem o processo da minha pintura. Nesses pontos, onde eu tô colocando um pouco mais desse rosa misturado com o meu amarelo, essa mistura que eu fiz, é onde eu vou passar nas sombras, né? Eu vou passar esse pigmento nas sombras. Meu Deus, a dicção foi com Deus, né? Enfim, aí eu vou começar a detalhar ali a minha orelha. Inclusive, esse meu pincel ele é maravilhoso pra fazer isso, porque tem que ter um pincel com a pontinha bem fininha pra alcançar esses pontos. Então, com a ponta do meu pincel, eu vou espalhando um pouco mais esse pigmento meio avermelhado entre as sombras, né? Lembrando que eu gosto sempre de marcar essas sombras no esboço. Ai, gente, vamos pra minha parte preferida já, que é quando eu faço a sombra do óculos. E o interessante é vocês marcarem, porque aí na hora de fazer aquarela vocês não vão se perder, onde vocês vão ter que aplicar mais pigmento, ou então vão ter que deixar mais iluminado. E é isso, gente, não tem erro. Tanto que nos próximos passos é só isso, é só você repetir esse mesmo processo. Deixa secar e vai colocando as sombras, ó. Eu marquei ali debaixo do braço dele, eu coloquei meio que um sombreadinho no esboço, que é pra eu saber onde eu vou sombrear. E o bom desses pincéis com essa ponta bem fina é porque ele te permite fazer esse tipo de sombreado e tudo mais, esse tipo de detalhe. Enfim, e vocês também têm que controlar bastante a quantidade de água e de pigmento que vocês vão pôr no pincel. Não adianta encher o pincel de água e colocar pouco pigmento, porque você só vai acabar aguando demais a tua aquarela. Então, o ideal é você acabar trabalhando, né? Aprendendo a trabalhar com a quantidade de água e a quantidade de tinta que você vai colocando. Eu sempre faço assim, eu molho meu pincel, aí depois eu pego um pouco do pigmento. Eu enxugo meu pincel e depois eu pego um pouco do pigmento e aplico no meu desenho. Nossa, gente, eu vou acelerar um pouco esse vídeo, porque eu tenho medo de ficar muito grande, ainda falta muita coisa. Eu sou muito detalhista, então eu sou o tempo todo limpando. Tipo agora, eu peguei esse pedaço de papel, porque ali eu tirei um pouco do sombreado. Aí eu pego, enrolo esse papelzinho e é como se eu só apertasse em cima do desenho, que aí ele vai tirar um pouco daquele pigmento. E vai criar um ponto de iluminação ali naquele local. Ah, tá. E pra fazer o dedinho dele, né, eu coloquei um pouco do pigmento magenta sozinho. E com a pontinha do pincel e um pouquinho só de pigmento, eu vou contornando, né, esses pontos onde eu quero que fique mais vermelhinho. Porque eu adoro essa característica vermelha dos desenhos, né, eu gosto de deixar esses pontos mais vermelhinhos. E eu gosto que fique esse queimadinho no tom avermelhado. Tem gente que gosta mais do marrom, do cinza. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de fazer sombreado avermelhado, meio puxado pro laranja, pro vermelho. Enfim. Aqui a gente vai fazer literalmente a mesma coisa que a gente fez com ele, né? Só que agora vamos pintar a menina. Eu vou passar amarelo nos pontos onde eu acho mais iluminado. E eu vou colocar bem pouquinho pigmento, porque o rosto dela é bem mais delicadinho do que o dele. E então aparece menos, né? E aí eu vou colocando amarelo nos pontos que eu acho mais iluminado. E depois, onde eu acho que tá mais escuro, eu coloco um pouco da misturinha que eu fiz, ou então um magenta puro. Aí tá uma mistura, né, de magenta com amarelo. E é basicamente a mesma coisa que a gente fez no rosto dele, a gente vai fazer com o rosto dela. Só que na pálpebra dela, eu coloco um pouco da misturinha, né, de rosada ali, porque ela tá com a maquiagem rosa, então eu vou colocar mais essa misturinha. E na mão, eu faço a mesma coisa que eu fiz na mão dele, né? Deixo os pontos mais iluminados de amarelo e os pontos mais sombreados de magenta. E é isso, gente. Não tem segredo. Eu vou deixar o vídeo rolando enquanto eu falo um pouco aqui sobre mim, sobre como que eu comecei a pintar. A verdade é que eu pinto desde quando eu tinha 5 anos de idade, mas
Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu ia desenvolver tanto esse hobby quanto eu tô desenvolvendo agora, que inclusive virou até um trabalho, porque agora eu tô trabalhando com encomendas e eu trabalho com essas encomendas desde 2020. E, gente, sério, é viciante pra mim, vocês não têm ideia. Eu acho que meu ponto de paz, a minha terapia é eu tirar esse tempo pra pintar, sabe? O ruim é só que, tipo, quando você faz muita encomenda, você quase não tem tempo pra fazer as suas próprias artes, sabe? Então, assim, às vezes é bom tirar um tempinho pra você mesmo, né? Pra você pintar pra si mesmo. Então, gente, aí eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz com o braço dele. Eu coloco o magenta nos pontos mais escurinhos. E eu sempre controlando a quantidade de água e de tinta que eu tô colocando no pincel. Enfim, continuando, né? Na realidade, eu tô me formando em física. Eu adoro física, meu pai é físico. E muito discrepante nessas duas áreas, a pintura e a área da física, que é o que eu tô me formando agora. Mas eu tenho esses hiperfocos, né? E eu adoro física. E é bem tranquilo pra mim saber que eu posso trabalhar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô me formando agora com 21 anos de idade, porque eu comecei minha faculdade quando eu tinha 16 anos. E eu já quero fazer outra faculdade, gente. Eu quero fazer a faculdade de arquitetura. E pra quem não sabe, eu sou do Acre também. Eu moro em Rio Branco, no Acre. E aqui não tem tanta oportunidade em faculdades que envolvem pinturas, que envolvem esse lado da arte, né? Tem até uma faculdade de arte, mas eu não curto muito essa faculdade. Então, tudo que eu aprendi sobre arte foi sozinha. Foi pintando sozinha, testando e errando bastante. E aí, gente, nessa parte, eu tô voltando a sombrear um pouco mais de pigmento no meu pincel, porque é camada e camada, né? Aquarela não tem pra onde fugir, é sempre fazer várias camadas. Por isso que é um teste de paciência, né? E aí eu vou colocando, né, aquele pigmento que é mais vermelhinho, nesses pontos mais sombreados. Finalmente vai chegar a hora que a gente vai poder usar o nosso Oxide Red. E antes disso eu vou só pegar aquele pigmento mais amareladozinho e vou passar nas sombras de novo. Vocês já conseguem perceber, né, que tá criando já um sombreado bem legal, um jogo de luz bem top mesmo. E eu vou dessa vez passar até na minha sombra, embaixo do óculos, na minha barba. Na minha barba não, né, na barba dele, que eu não tenho barba. Vou passar também nos pontos mais escuros. E aí eu tô misturando alguns tons de vermelho e rosa que eu tenho, porque eu quero fazer a cor do lacinho dela. E como nesse tempo aí não tinha chegado ainda no aquarela que eu pedi da Peixe Lento, eu só tinha esses tons. E aí eu faço uma primeira camada, né? Passando em toda a fitinha do cabelo dela. E depois eu vou sombreando nessas partes onde estão mais escurinhas. Vou aplicar esse rosinha no babadinho do vestido dela também, que ela tem, acho que uns 2 babadinhos rosa. E depois, gente, eu vou detalhando eles com rosa mais escuro. Eu queria pintar a planta, mas eu sou uma pessoa um pouco segura na hora de pintar e eu deixei pra pintar ela só no final. Ah, sim, agora vai chegar a minha parte preferida de todas, que é a parte que eu faço a estampa da roupa deles. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu amo pintar a estampa de roupa. Eu fiz aí uma mistura com alguns tons de verde e eu vou pintando primeiro os quadradinhos, né? Porque eu sou assim, eu gosto de primeiro pintar os lugares mais escuros do desenho. E assim, essa roupa deles é um quadriculado com vários tons de verde. E aí eu passo uma primeira camada, né, com verde mais escuro, depois eu vou fazer várias camadas, gente, que se eu deixar aqui o verde vai ficar enorme, então eu vou acelerar esse negócio aí. E aí eu tô mostrando um pincel full reca que eu comprei da China, né, da Shein. E assim, é um pincel que me entrega horrores, tá, porque custou o quê? R$5 e o bicho é bom demais, gente. O bicho já tem quase 1 ano e nunca me decepcionou. E eu uso ele pra fazer detalhes mínimos, tanto que aí eu tô passando um pouco de burnt sienna na sombra, um pouco de burnt sienna nos olhos, que eu já começo assim. E, gente, o burnt sienna é em pequenas quantidades. Ele tem que estar bem diluidinho pra não ficar aquele negócio muito forte. Eu vou colocando também um pouco na barba dele. Vou espalhando um pouco com o meu pincel mais aguado. E agora a gente vai entrar com laranja, gente. Eu adoro usar laranja pra fazer sombreado também. Eu misturo tanta cor pra fazer esse sombreado que... Sei não, ó. Aí eu coloco só um pouquinho de laranja pra ficar aquele tom mais queimadinho, mais avermelhadinho, tá? E eu até me arrisco a misturar um pouco desse burnt sienna com esse laranja. Se eu estiver falando muito rápido é porque eu acho que eu tô tentando acompanhar o vídeo. Aí acaba que eu quero falar rápido que nem o vídeo, entendeu? Mas enfim. Aí eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz na pele dele, na pele dela.
A mesma coisa, gente. E lembrando que eu quero deixar ela com a bochecha rosadinha. Então eu vou fazer meio que um desenho aí de onde eu vou deixar rosado e onde eu não vou deixar. E aí eu vou aplicando nessas mesmas cores, nos pontos mais sombreados dela e tudo mais. Mas enfim, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu preciso melhorar, quais são os tipos de vídeo que vocês querem ver por aqui. Porque eu pinto bastante coisa, eu desenho bastante coisa, eu dou aula, eu faço muitas coisas, né? E assim, eu queria saber quais são os estilos de vídeo que vocês mais queriam ver por aqui. Ah, essa parte eu coloquei um pouco mais rosado porque é uma parte um pouco mais sombreada do rosto e onde fica amassando o rosto dele. Tanto que agora eu vi que eu passei muito rosa e aí eu venho com papel para tirar um pouco desse excesso de rosa, tá? Com um pouco do Burnt Sienna no pincel, eu vou fazendo esse sombreadozinho. Eu coloco um pouco mais de pigmento e eu vou aplicando sempre onde eu preciso sombrear. Ou seja, nos cantos onde eu já passei aquela minha mistura meio laranjada. E eu só reforço com Burnt Sienna e vou tirando o excesso com o pincel bem aguado. Bem aguado também não, né? Mas com um pouco mais de água. E aí, depois que eu suavizo, eu vou aplicando também no rosto, passando uma pequena quantidade e suavizando. Passo o Burnt Sienna e suavizo. Burnt Sienna não, gente, o Oxide Red. Eu vou chamar ele de Burnt Sienna porque é a mesma cor. E eu sempre vou suavizando, colocando um pouquinho mais de pigmento amarelo, um pouquinho mais de rosado. Gente, isso daí é só com o tempo, tá? Com o tempo vocês vão entendendo onde é que vocês vão colocar cada pigmento. Aí eu tô mexendo só com Burnt Sienna, tá? Misturado com um pouquinho do amarelo. Ali onde tem o penteado dela, eu também vou colocar um pouco desse tom de pele, porque... Sabe quando você amarra o cabelo que fica a parte do couro cabeludo? Então, a gente tem que pintar essa parte também de cor de pele. E eu vou só sombreando, pessoal, não tem erro, é a mesma coisa, é camada e camada. O rosto também. Eu vou sempre colocando um pouco mais de pigmento nas partes mais rosadas. E como eu não gosto muito daquela aquarela manchada, eu coloco de pouquinho em pouquinho. Nessa parte, vocês têm que ficar atento porque eu vou criar uma cor parecida com a cor de açaí, sabe? Eu vou colocar um pouco do azul que eu tenho aí, que é o Azuri, que é um azul transparente, também é o azul mais transparente que eu tenho na minha aquarela. Vou enxugar meu pincel, colocar um pouco agora do Kinados Rose, que é o meu magenta, até criar tipo um roxinho, sabe? E agora, eu venho com Burnt Sienna. Dessa vez eu vou usar o da minha paleta, porque eu acho que pra fazer essa mistura eu prefiro. Mas você também pode usar o que tiver na sua paleta. O importante é que ele fique com essa cor de açaí. E aí você vai misturando, entendeu? Até chegar nessa tonalidade e aí põe um pouquinho mais de rosa. Enfim, você vai colocando um pouquinho de cada até chegar nessa tonalidade final de roxo, que é uma cor de açaí. Essa cor eu uso pra tornear os meus desenhos. Por exemplo, agora, eu vou pegar essa cor e vou tornear alguns pontos, fazer algumas linhas. Meio que eu vou detalhar o meu desenho, pra ficar as marcações bem perfeitinhas. Aí eu vou começar pela mãozinha dela, gente, porque eu amo fazer mão, vocês não têm ideia. Depois disso, eu vou colocar um pouquinho ali nos olhos dele, um pouquinho só ali embaixo dos óculos. Gente, lembra que eu falei que meu pincel full ré, que ele já tava querendo quebrar? Foi só porque eu falei que ele era bom, tá? Mas aí, ele não quebra não, vai quebrar não, que eu vou passar cola nele. Enfim, vou passar essa mesma cor em algumas partes sombreadas, tá? E é bem pouquinho mesmo, gente. Depois eu passo um pouquinho com esse meu pincel mais fininho e depois eu pego esse meu pincel com um pouco mais de água e vou suavizando. Não tem erro. Acho que eu já falei essas palavras umas 50 vezes aqui nesses vídeos. Como vocês podem ver, eu também vou pegar essa mesma cor de açaí, com um pouco desse rosa, e vou passar um pouco ali no sombreado. Gente, eu passo tanta cor aí nesse sombreado que até eu nunca tinha parado pra pensar. Mas assim, é só um pouquinho, entendeu? Depois que você faz toda aquela base com aquelas cores iniciais que eu falei, você vem com esse tom de açaí e passa nesses sombreados também, que vai ficar massa, tá? Misturando com um pouquinho mais de rosa, porque eu gosto dessa tonalidade aí, tá? Eu acho bonito. E outra, ela realça mais esse jogo de luz que eu tô fazendo. Agora eu vou pegar um pouquinho de rosa e vou passar na boca dele e na boca dela. E aí, gente, fica um pouco rosa demais. Aí você tem que pegar o papel, colocar em cima pra tirar o excesso de rosa que ficou. Vocês já podem notar que eu escureci bastante já o desenho, já fiz bastante camadas. E ele fica desse jeito, gente. Você só para quando você realmente achar que já tá bom de fazer camadas. E agora eu tô pegando um pouco lá daquela minha cor de açaí com um pouco de rosa e um pouco do Burnt Sienna e vou fazendo os detalhes mais escuros, os sombreados, pintando aquela sombra que tá ali do óculos, pintando a ponta do dedo dele. Eu coloquei um pouco de pigmento demais, aí eu venho com um pouco mais de água tirando esse pigmento que eu coloquei. Basicamente, a pintura é fazer detalhe e fazer camadas, escurecendo um pouco mais o sombreado, gente. Não tem erro.
Pessoal, agora finalmente eu vou realmente pintar o tecido, fazer a estampa da roupa dele. E aí eu pego, coloco essa cor de verde com um pincel fininho, mas eu poderia ter feito com um pincel maior. Mas enfim, é bom fazer com pequenininho porque ele abrange mais detalhes, né? E vai ficando assim, você vai fazendo sempre com a cor mais escura e depois você vai passar a cor mais clara. Nossa, gente, eu acho super relaxante ver as pinturas sendo feitas assim em time-lapse. Então aproveita esse momento pra relaxar. Vamos aproveitar esse momento que eu me calei pra vocês deixarem um like aqui no meu vídeo, comentarem e se inscreverem no meu canal pra eu me motivar a gravar mais vídeos e me deem ideias também do que vocês acham, porque eu quero ser inovadora, tá, pessoal? Então me deem ideias do que vocês querem que eu traga aqui nesse canal. Passar um pouco mais de tinta nesses cantos onde eu já passei essa minha tinta mais escura. Eu fiz ali uma misturinha dentro, que eu misturei algumas coisas aqui. Às vezes é muito aleatório a mistura de cores, mas eu usei esse esmeralda, esse green light, um pouco do sap green e um pouco do azul com o blue cis, ou então o ultramarino. Gente, voltei e eu escureci algumas partes, né? Só pra falar um pouco sobre o que eu já fiz aqui nesse desenho, pra vocês não ficarem perdidos. Eu escureci os quadradinhos, né, mais escuros, e eu percebi que na fotografia, essa listra vertical aqui, ó, sabe, essas listras verticais, elas são um pouco mais escuras. Aí, basicamente, o que eu fiz aqui foi só escurecer os quadradinhos que eu já tinha feito, né, mais escuros dos dois, só que demorou horror, gente. Ainda faltou essa parte aqui que eu esqueci. E passei a tinta, a mesma cor, eu usei pra todos, tá? Mas eu passei a tinta um pouco mais diluída. Tipo assim, ó, vocês vão colocar o pincel na água e vão diluir ela assim, ó, diluir bastante. Aí passa assim em outra paleta. Algumas paletas todas estão sujas, né? Mas eu passo assim, ó. E aí eu venho e faço isso, ó. Tá vendo? E vou passar nela aqui. Ela não precisa ficar uma cor tão forte, ela tem que ficar diluída. Lembrando que pra pintura ela ficar mais fácil pra vocês, eu sempre recomendo que vocês coloquem uma imagem impressa ou usem algum artifício pra mostrar a imagem, olha. Eu uso esse tablet aqui e eu sempre vou aproximando assim dos locais onde eu quero obter mais detalhes, olha. Eu sempre pego um pigmento, esse pigmento aqui, que é o azul, e passo aqui, ó, um pouco do azul. Passa bastante, na realidade, né? Ok, pra fazer a primeira camada da calça, é esse. Venho aqui, enxugo meu pincel de novo. Dá um pouquinho desse meu azul aqui. O nome desse azul que eu tô usando é o Cerulean Blue da Van Gogh. Cerulean Blue, tá vendo? Eu vou misturar os dois. Então aqui, o que a gente vai fazer é fazer uma primeira camada aqui pra gente poder aplicar as sombras e a tinta, tá? Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Eu sempre vou seguir a sombra do desenho que eu tô pintando, ó. Sem cobrir ainda o esboço que eu passei por baixo da pintura, sabe? Porque, assim, essa tinta aqui, ela vai secar e ela vai ficar bem clarinha, entende? Então, assim, ela vai permitir com que eu veja onde estão as sombras que eu delimitei aqui no desenho. Pessoal, quando tem alguma roupa branca, assim, na aquarela, eu geralmente tento disfarçar o branco com o azul. Então, o que eu vou fazer? Essas partes aqui, ó, esse babadinho aqui, branco, junto com essa parte aqui que fica na na manga da blusa dela, eles são brancos. Só que eu não vou deixar branco assim, né? Eu prefiro colocar um pouquinho de azul. Então, eu coloquei bem pouquinho mesmo, assim, ó, foi até demais. Eu enxugo meu pincel de novo e vou espalhando aqui, ó, só na parte das sombras, só onde tem sombras no meu desenho, na minha foto, né? E vou fazendo alguns detalhes aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar somente nas sombras, nos cantos onde eu vejo que é mais escuro. Isso aqui vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Porque eu demorei um pouco pra conseguir enxergar, assim, as sombras e tudo mais. Mas não é tão difícil não, gente, é bem rápido até. Pessoal, prometo que a gente já tá acabando esse vídeo. Eu tô tentando ser o mais breve possível, mas nessa parte aí, é só pra deixar um pouquinho mais específico de como eu faço essas dobrinhas do tecido. Eu pego esse meu pincel bem fininho, coloco um pigmento e depois eu pego o pincel maior com um pouco de água e vou diluindo esse pigmento seguindo as dobras da camisa, né? E aí eu vou passando uma cor bem clarinha, diluída, e vai dando esse efeito. Do tecido estar dobrado. Gente, e eu adoro pintar tecido. Eu acho muito surreal o quanto a aquarela consegue deixar o teu desenho parecido com o tecido da vida real. Eu acho importante vocês observarem essa parte porque eu tô colocando apenas alguns detalhes a mais, né? E eu coloco um pouquinho do meu Cerulean Blue ali na lente do óculos dele e diluo um pouco pra aparecer um reflexo, né?
Nessa última parte, eu quis mostrar só para vocês entenderem que nos pontos onde a gente passou todas aquelas cores no começo do vídeo, a gente vai passar elas até ficar numa cor mais escura, né? Até ficar com uma cor mais realista. E aí isso vai depender do que você acha legal, se você quer deixar mais claro. Eu gosto que fique bem realista, então eu gosto de sombrear bastante e deixar vários pontos de iluminação, como eu tô fazendo aí. Para pintar o jeans, vocês vão colocar esse azul um pouco mais escuro nessas partes onde estão sombreadas. E a própria aquarela vai fazer a mágica. Vai parecer um tecido bem realista. É só você fazer várias camadas até ficar uma cor bem legal. E parecido com um jeans mesmo. Aqui podemos ver a mágica acontecendo, né? Meu Deus, gente, olha esse resultado, coisa mais linda. E é a mesma coisa você vai fazer com as dobras das camisas, da camisa dele e do vestido dela. Pra pintar esse lacinho, a gente vai colocar uma cor mais escura aqui no sombreado, depois vai esfumando, vai suavizando com um pincel maior e vai dar esse efeito bem lindo. Eu queria ter uma cor de rosa mais forte, só que na época que eu fiz esse desenho eu não tinha, né? Então ele ficou assim, meio apagadinho. Mas tem uma tinta da Pestilento, que ela é um rosa bem vivo, que ficaria lindo nessa fita. Gente, eu vou resumir uma encomenda de 3 dias em 30 minutos de vídeo. Eu ainda queria que ficasse 15 minutos, mas nem tudo na vida são flores. Pra fazer o cabelo, eu apliquei uma camada de Burnt Sienna primeiro e depois eu vim com a minha cor sépia, junto com esse Mars Brown, que é um marronzinho um pouco mais forte, fazendo fio a fio. Você não precisa fazer assim, você pode só tacar a cor aí e seja feliz. Mas eu sou uma pessoa muito detalhista e eu prefiro fazer assim, né? Eu passo primeiro a cor mais forte, vou escurecendo e depois eu pego o pincel fininho e vou fazendo fio a fio. Eu acho que fica muito mais bonito assim. Tá aí, deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo mais curto, que eu mostre só o processo principal, ou se vocês preferem vídeos longos, né? Eu acredito que como esse é meu primeiro vídeo, que eu queria mostrar o passo a passo completo pra pessoa já aprender de primeira, tá bom ser grande. Agora, se fosse algo mais simples, aí eu faria um vídeo mais curto. Mas deixem aqui, pessoal, pra eu saber, tá bom? Mas é isso, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço demais quem conseguiu assistir até o final e um beijinho pra vocês. Eu peço que vocês continuem acompanhando as minhas artes por aqui. Tchau, tchau!